E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos tomar um cafezinho comigo aqui? Enquanto a gente fala sobre um assunto bastante interessante, vamos falar sobre microserviços. Sensacional. Vem sempre tomar um cafezinho comigo, vem assistir meus vídeos, se inscreve no canal, ativa a notificação, me segue lá na outra rede, me segue aqui, que a gente sempre tem conteúdo legal para vocês. Hum, muito bem, vamos lá começar. Microserviços, né? Você chegou para o teu cliente, fez uma proposta lá, ele tem os monólitos, aí você chegou à conclusão que tem que fazer microserviços. Será que essa é uma boa opção? Será que você está oferecendo a ele o que ele realmente precisa? Ou será que você está só indo na hype, né? Na hype atual, que é microserviços? Tem que pensar um pouco nisso, gente. Se você não pensa nisso, se você é gestor, se você é tech lead, se você é analista, engenheiro de software, você tem que pensar em oferecer a solução adequada para resolver o problema do seu cliente. Eu, de tanto deparar com problema sobre isso, eu fiz um vídeo, desenhei. Sabe, eu vou desenhar para ver se você entende? Eu fiz um desenhozinho simples e vou apresentar aqui para vocês darem uma olhada. Assistam, deixa o seu me gusta lá, o seu joinha, tá? Dá uma força para mim aí. Eu não recebo nada com esses vídeos, nada. Meu objetivo não é monetizar meu canal, mas ajudaria um pouco. Me siga lá, na outra rede aí, naquela rede do Lean, não sei o quê. Me siga aqui, assista meus vídeos, curta o meu canal. E vamos pensar a respeito de microserviços. Assiste aí e vê se você gosta. Vamos começar a estudar o que seria um monólito, né? Não é monolito, embora muita gente use essa forma, o nome correto é monólito. Todos os componentes estão integrados em um único programa ou uma única aplicação. É um único componente executável, tá? Todos os módulos e funcionalidades são desenvolvidos, implantados e escalados juntos. Quando você tem um só programa, você só pode implantar, entregar, manter e até mesmo escalar aquele programa. Não há separação clara entre os diferentes serviços ou partes do sistema. Como é tudo misturado, você não tem como dizer o que é o módulo de clientes, o que é o módulo de pedidos. Muitas vezes eles compartilham código, ou seja, há um altíssimo acoplamento e uma baixa coesão. Esse é um grande problema. E com o passar do tempo, o brittleness acaba piorando essa situação. Mudanças em uma parte do sistema podem afetar outras partes, tornando a manutenção complexa. Esse é o efeito do brittleness. E também do excesso de indireção criado por aplicação impensada de design patterns e de refactorings, sem olhar o todo. Adiciona muita indireção, isso pode acabar causando mais brittleness do que resolvendo. É comum em sistemas legados ou sistemas em estágios iniciais de desenvolvimento ou protótipos. É menos flexível e escalável do que arquiteturas distribuídas, com certeza. Você só tem um código, você até pode escalar, criar mais de uma cópia dele rodando, mais de uma instância, mas é menos flexível. Você vai ter que escalar aquilo tudo. Bom, tem alguns argumentos. Isso é ruim? Ter um monólito é necessariamente ruim? O que vocês acham? Tem gente que diz que claro que é. Monólito é ruim e acabou. Não há salvação para quem usa monólito. Mas a gente tem que considerar que os monólitos são mais simples, mais fáceis de desenvolver e de manter. São mais simples de operar, mais simples de implantar. E a simplicidade implica em baixo custo. Ok, nem sempre, mas implica sim.
Porém, monólitos são menos flexíveis. Se você tem um ambiente de negócios muito competitivo, pode ser que o monólito acabe atrapalhando a concorrência da sua empresa com as outras. Eles têm maior risco de propagar alterações, portanto, você tem maior risco em manutenções e maior despesa para isso. São tecnologicamente defasados e não podem ser escalados. Podem, mas com alguma dificuldade. São argumentos que a gente tem que considerar. Tá, se você tem um monólito, o que você faz então? Né? Qual é a solução? Para onde você vai? A gente tem que pensar muito a respeito disso. Uma alternativa que muita gente está defendendo são os microserviços. Tá? Nessa ilustração aí a gente tem vários microserviços que usam aquele padrão um database por serviço, que é muito comum no mercado. Às vezes não é um database físico, às vezes é uma view separada dentro do database. Mas sim, cada microserviço usa sua própria persistência e um não acessa a persistência do outro. Todo o acesso é feito através da interface. Muito bem. Um microserviço é um aplicativo composto por pequenos serviços independentes. Eles são realmente independentes um do outro. É claro que, se você estiver invocando, um microserviço está invocando diretamente o outro, mesmo utilizando um mecanismo interprocessos, há uma dependência de runtime aí. Eles não são realmente independentes. Se eles estiverem se comunicando através de filas, eles podem ser independentes, com uma única função ou uma responsabilidade específica. O mais comum é a gente atrelar a arquitetura de microserviços ao Domain Driven Design e colocar cada aggregate dentro do seu próprio microserviço. Então, a responsabilidade daquele microserviço é com relação àquele aggregate específico. Obviamente, quando a gente pensa em função de negócio, a gente está dividindo por vários componentes separados. Isso é o contrário da SOA, Service Oriented Architecture, ou arquitetura orientada a serviços. Microserviços são o contrário do SOA. Tá? São distribuídos. Eles podem rodar em nós físicos separados, nós virtuais separados, podem ser rodados em containers separados, podem ser rodados em redes separadas, podem ser rodados em estados, países, cidades separados. Podem ser desenvolvidos, implantados e escalados de forma independente. Com certeza, você pode estar mantendo um microserviço, outra equipe mantendo o outro, e o trabalho de um não influenciar o trabalho do outro. E eles podem ser implantados, postos em produção, de maneira totalmente independente um do outro, já que eles nada têm a ver um com o outro. Podem até estar sendo rodados em data centers separados. E, obviamente, a gente escala eles de forma independente. A quantidade de instâncias de cada microserviço pode ser completamente independente uma da outra. A gente pode ter 3 instâncias de um, 10 do outro, conforme o nosso tráfego, conforme aquele momento, o que mais está sendo demandado. Eles se comunicam via protocolos de rede, por exemplo, HTTP, com arquitetura REST, ou mesmo gRPC, ou mensagens assíncronas. Também é uma maneira de comunicar entre microserviços. Isso nos permite uma maior flexibilidade e a escalabilidade diferencial, ou seja, eu posso escalar os meus serviços de maneira completamente diferente e variável, de acordo com o tráfego que eu estou tendo naquele momento. Porém, eles induzem uma complexidade operacional enorme. Tá? O gerenciamento de rede, a coordenação entre os serviços, isso exige uma série de ferramentas e serviços diferentes para poder gerenciar isso. Exige um investimento enorme em observabilidade, em infraestrutura as code, ou seja, a gente gerenciar a nossa infraestrutura de maneira automatizada, em CI/CD,
Tem uma série de complexidades aí que são introduzidas pelo fato de a gente estar usando microserviços. E não é raro os microserviços que são implantados em ambientes de nuvem usarem vários serviços dos provedores de nuvem que, se não fosse microserviço, não precisariam deles. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Tá? Muito bem. Pensando um pouco sobre microserviços, vamos usar aí um pouco da experiência e sabedoria. Muita gente que recomenda microserviço para você não tem realmente experiência com eles. Tá? Não tem. Só quem desenvolveu, operou, manteve, deu manutenção em mais de uma empresa em arquitetura de microserviços pode falar para vocês com propriedade. Eu, por exemplo, trabalho com microserviços desde do início da década de 2010, quando começou a falar em microserviços. Tá? Mas microserviços, para começar o nosso papo, não são para todos os casos. Não são. Não são a melhor alternativa, não são a que tem o melhor custo efetivo, não são as mais indicadas para todos os casos. Se você adotar a filosofia tudo é microserviço, você vai acabar levando prejuízo para o seu cliente ou para a sua empresa. Por quê? Para você usar microserviço, você tem que ter necessidade de escalar e manter a sua aplicação numa granularidade muito alta. Esse termo granularidade é mal compreendido. Granularidade é o nível em que alguma coisa é dividida em grãos. Granularidade muito alta significa muitos grãos. Granularidade baixa, menos grãos, porém grãos maiores. Podemos falar granularidade fina, que é esse caso aí, ou granularidade grossa, ou coarse-grained, como a gente ouve os americanos falando. Nesse caso, a gente tem muitos componentes separados e a gente precisa escalá-los de maneira muito particular, cada componente. Eles têm suas necessidades específicas e que pode variar muito ao longo do tempo. Ou seja, é uma necessidade bastante específica, não é? Para isso, microserviços é bom. Outro caso em que microserviços é bom. Você tem, considerando a primeira necessidade, né? Você também tem várias equipes dispersas mantendo o mesmo código. O seu monólito não está separado adequadamente, não está bem modularizado. Então as equipes acabam mexendo no mesmo código. Isso pode gerar muitos problemas. Aí você tem microserviços, a probabilidade de duas equipes estarem mexendo no mesmo código é muito remota. Com isso, a gestão de configuração fica mais simplificada, assim como o release de aplicações. Embora muito pouca gente hoje use esses conceitos, gestão de release, né, os conceitos do ITIL, eles continuam existindo. Os problemas que motivaram esses conceitos continuam existindo. E gestão de configuração é um desses problemas muito sérios. Outra razão para usar microserviço. Você utiliza linguagens e plataformas diferentes no mesmo sistema. Por exemplo, você tem computação de borda, com sensores, microprocessadores e dispositivos embarcados. Você tem diversos equipamentos ao longo do caminho. Você usa sistemas operacionais diferentes para diferentes partes do aplicativo, linguagens diferentes, você fala com mainframe, fala com rede. Ou seja, nesse caso, como você tem muitas plataformas diferentes, microserviços pode ser uma boa ideia, porque você diminui a dependência de cada plataforma e consegue levar um sistema heterogêneo como esse se comunicando através de mecanismos padrões. Outro motivo para você usar microserviços, considerando todos os anteriores, o seu sistema, você usa Domain Driven Design e ele está corretamente dividido em Bounded Context. Se você não sabe o que é, dá uma olhadinha em Domain Driven Design. Nesse caso, você pode investir com maior confiança em arquitetura de microserviços. Você lida com processamento de eventos. Aqui eu quero chamar bastante atenção. Virou modinha usar EDA
Event Driven Architecture, para coisas que não necessitam ser orientadas a eventos. Normalmente a gente usa eventos quando a gente tem muitas mensagens pequenas ocorrendo simultaneamente. Por exemplo, digitação de várias pessoas ao mesmo tempo, injeção eletrônica, controle de rastreador de frota de veículos, monitoração e controle industrial, né? Nesse tipo de caso, a gente precisa realmente de microserviços, eles são benéficos para isso. Aí começa o papo. Espera aí. Tem umas coisinhas bem legais no microserviço. Por exemplo, esse um database por serviço é um troço bem bacana. É um conceito bem legal. Ok. Mas implica em consistência eventual. Consistência eventual significa, eventualmente, os dados estarão consistentes. Ou seja, pode haver momentos em que eles não estejam consistentes. O que é consistente? Você tem 3, 4 tabelas diferentes que, se atualizar uma, precisa atualizar as outras. Vai haver momentos em que só uma está atualizada ou só duas. Não existe transação distribuída. Two-phase commit. Você tem que gerenciar isso. Mas a gente pode usar Saga. Saga é feito para isso. Cara, Saga, para começar, aumenta a complexidade das transações. Só para começar a brincadeira. Vai exigir um message broker, vai aumentar a complexidade das transações. Se você botar Saga em todos os casos que você precisar, você vai ter muitos problemas de complexidade. Mas no final tudo fica consistente. Depende. Por exemplo, se você tem atualizações ocorrendo em outros bancos de dados sem serem disparados por transação de usuário, o que é muito comum de acontecer, você não vai estar consistente. Aí você precisa utilizar um padrão como CDC, Changed Data Capture, para capturar as mudanças nas outras bases e replicar essas mudanças para as bases que precisam estar sincronizadas. E esse processo CDC é bastante complexo, é algo que você tem que gerenciar. Ou seja, toda essa complexidade aumenta muito os custos. Aí está cursos, mas pode ser cursos também, mas na verdade é custos. Especialmente em ambientes de nuvem, nos quais é difícil controlar todos esses serviços. E, obviamente, ululantemente, você vai pagar por eles. Mas eu posso embutir tudo no meu Kubernetes. Você vai ter uma necessidade maior de recursos computacionais, vai acabar pagando de qualquer maneira. Tá? E você está trazendo para dentro da sua infraestrutura uma preocupação que não é sua, de mensagens assíncronas. Então, você tem que pensar bastante a respeito disso. Continuando a nossa discussão aqui, vamos lá. Mas você está sendo muito negativo. Você não pensa na evolução tecnológica. Não pensa que o software vai estar atualizado em microserviços, que é compatível com a hype do momento. Todo mundo está sendo formado com conhecimento em microserviços. E isso vai facilitar o desenvolvimento, vai ter mais mão de obra, vai ser mais fácil. Blá, 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 blá. O que eu penso é isso aqui, ó. Eu penso primeiro na empresa e no cliente. Aí a gente começa a pensar, nós precisamos mesmo de granularidade nesse nível? Esses componentes todos separados, nesse nível de granularidade, precisamos disso mesmo? Nós temos realmente várias equipes dispersas mantendo o mesmo código? Não será isso um problema de gestão? Afinal de contas, muita gente pensa que o uso de Scrum substitui gestão de projetos. Não substitui. Muita gente pensa que o uso de Scrum, que o Scrum Master é um Tech Lead. Não, ele não é. Muita gente pensa que o Scrum substitui gestão de configuração. Não, de forma alguma. Scrum não é para isso. Tá? Se você tem várias equipes mantendo o mesmo código, dá uma olhada no teu backlog, no backlog das outras equipes. De repente faz mais sentido juntar algumas coisas. De repente faz mais sentido ter uma gestão de projeto mais eficiente e uma gestão de release mais eficiente.
A gente utiliza linguagens e plataformas diferentes no mesmo sistema? Tem certeza disso? Ah, porque aqui é Ubuntu e ali usa CentOS. Pô, mas é a mesma plataforma, não é? Não, porque aqui é AWS, ali é Google Cloud. Pô, mas são plataformas de nuvem. Será que vale a pena usar microserviços só por causa disso? Nosso software está corretamente dividido em bounded context. Nós usamos Domain Driven Design com sabedoria, nós temos tudo bem modelado, dividido, temos tudo certinho? Não? Bom, então fica meio problemático, né? Nós lidamos com processamento de eventos. Não é fingir que usa evento, usar EDA, usar Event Store só para ficar na moda, sem necessidade. Você tem 5 transações por dia e usa EDA. Para com isso. Tem 5 transações por dia e usa Kafka. Por quê? Não faz o menor sentido, tá? O cliente está disposto a pagar pelo aumento da complexidade? Você expôs esses pontos para o cliente e perguntou se ele está disposto a pagar? Você ofereceu alguma alternativa? Aí muita gente pergunta, tá, então o que a gente vai fazer? Qual é a alternativa? Vai deixar os monólitos como estão? Eu digo para vocês o seguinte, a primeira pergunta era, isso é um problema? O fato de ser um monólito é um problema? Tá? Isso você tem que se perguntar. É esse o problema? Ou é você que está querendo usar microserviço de qualquer maneira? Quando o monólito é um problema? Quando ele está apresentando brittleness, ou seja, mexe aqui, quebra ali. Quando está levando muito tempo para dar manutenção e o risco está se tornando muito alto, está tendo muito problema. Quando você precisa escalar partes do sistema diferentemente e está pagando muito caro porque tem que escalar tudo. Nesses casos, o monólito passa a ser um problema. Mas existem alternativas. Uma delas é essa aqui. Monólitos modulares, ou Modular Monolith. O que é um monólito modular? É uma aplicação que ainda é um monólito, tá? Só que as funcionalidades são divididas em módulos estanques dentro dela. Pode ser, no caso do Java, um jar com várias partes separadas dentro, um fat jar, algo assim. O sistema é composto por um monólito principal, dividido em módulos independentes. Você pode ter apenas um executável, mas dentro deles as coisas são estanques. Cada módulo possui uma responsabilidade de domínio, porque é coarse-grained, is not fine-grained, ou seja, a granularidade é baixa, são menos grãos, porém são grãos maiores, com maior responsabilidade. Cada grão aí, cada módulo, se responsabiliza por uma parte do domínio. Um pela toda a parte de entrega, outro pela parte de estoque, outro pela parte de faturamento, outro pela parte de pedidos e outro pela parte de clientes. Você até pode separar seu banco de dados para cada módulo desses, porque como eles são coarse-grained, eles são módulos, são poucos módulos com muita responsabilidade, fica interessante você fazer isso. Os módulos são desenvolvidos, aí é que está a diferença entre monólito modular e monólito comum. Os módulos, primeiro são módulos, existem módulos, são desenvolvidos de forma desacoplada, tá? De baixo acoplamento, com alta coesão, permitindo que sejam destacados do monólito futuramente para execução em separado. Essa é uma característica interessante. Então você não pode dizer que você tem um monólito modular se as suas funcionalidades não estão agregadas em módulos. A comunicação entre os módulos ocorre através de interfaces muito bem definidas, reduzindo o acoplamento entre eles. Por exemplo, não há acoplamento de imagem, né? Que você passa uma imagem do código, uma variável global de módulo para módulo. Não há isso. Você sempre tem interfaces bem definidas de comunicação. Tem os métodos que podem ser chamados, tem tudo.
E essa arquitetura, ela combina os benefícios da simplicidade do monólito com a flexibilidade e escalabilidade da modularidade que os microserviços proporcionam. Sempre tem críticas, é claro. A primeira é, mas isso é um monólito, está tudo gudunhado lá, tudo grudado. Não tem diferença nenhuma. Muita gente fala isso quando você começa a falar em monólito. É porque não prestou atenção no que eu falei antes. Um monólito é uma coisa. Um monólito modular é dividido em módulos. Módulos de granularidade grossa. Ou seja, não necessariamente uma arquitetura modular bem feita facilita separarmos os módulos em outros componentes se for necessário. Se você precisar escalar separadamente alguns módulos, eles são tão bem estanques que você pode fazer isso. Você pode separar alguns módulos. Por exemplo, aqui eu separei o módulo de entrega e o de pedidos do monólito principal. Estão separados. Ah, mas isso não é muito fácil de atingir ou de conseguir. Concordo com você. Não é muito fácil de projetar um monólito modular. Exige bastante conhecimento de arquitetura e engenharia de software. Mas você acha que microserviços também não exige? Se você pensa que microserviços são mais fáceis de desenvolver do que um monólito modular, você pode estar se enganando. Bom, mais uma vez vem a experiência falar aqui um pouco sobre monólitos modulares. A primeira coisa que a gente vê, em termos de vantagens da arquitetura de monólitos modulares sobre microserviços, são mais simples de desenvolver e manter do que a arquitetura de microserviços. Não há nem comparação, porque cada módulo contém toda a funcionalidade daquele bounded context dentro dele. Então fica muito mais fácil de você entender a interdependência entre os vários componentes dentro do módulo. Os módulos têm interfaces claras, reduzindo a complexidade das interações e o acoplamento entre as partes do sistema. Óbvio. Ah, mas microserviços também têm. Sim, tem. Só que invalida a primeira condição. Não são simples de desenvolver e manter. Quem pensa que é simples de desenvolver e manter os microserviços é porque não tem experiência suficiente com eles. Menor complexidade operacional. Com certeza, você pode começar com o teu monólito modular um executável só. E conforme o tempo vai passando, você vai observando o tráfego, você separa aqueles módulos que precisam estar em executáveis separados para você poder escalar diferencialmente. Ou seja, te dá mais flexibilidade. E não depende tanto de serviços fornecidos por cloud providers. Todos os módulos são implantados juntos, significando o processo de implantação em comparação com microserviços. Sim, todos os módulos que estão no mesmo componente, lembrando que você pode separar alguns módulos em componentes. Os que estão no mesmo componente são implantados juntos. Então, é muito mais simples o processo de implantação. A comunicação interna entre os módulos pode ser mais eficiente do que a comunicação entre microserviços, que ocorre através da rede. Sim, microserviços, a não ser que você tenha entendido errado o conceito, por exemplo, eu tenho microserviços, na verdade, um serviço está invocando uma função que está numa biblioteca, seja Dynamic Link ou Static Link, está invocando uma Shared Library. Isso não é microserviço, gente. Fala sério. Eles estão acoplados. Normalmente, microserviços usam algum protocolo de rede, algum mecanismo de IPC, Interprocess Communication. gRPC, por exemplo, muito popular, né? E essa comunicação é sempre mais lenta do que a comunicação interna entre os módulos que estão no mesmo executável. Os custos são mais baixos. A infraestrutura necessária para suportar monólitos modulares pode ser mais simples e menos dispendiosa do que a arquitetura
do que a infraestrutura para suportar microserviços, com certeza. Então, você está sugerindo microserviços? Você pensou realmente nisso? Você avaliou? Você avaliou se existem alternativas? Se é o caso para usar microserviços? Microserviços é uma arquitetura fantástica, fenomenal, sensacional, resolve muitos problemas, tem muitas vantagens. Se aplicada quando necessário. Se aplicada num cenário que não requer microserviços, vai aumentar a complexidade, os custos e a dificuldade. Tá? Tem que pensar muito a respeito disso.